Nós que antes guardávamos o sábado, agora não mais o guardamos. Nós guardamos o dia em que o Senhor ressuscitou. Isso, repito, 200 anos antes de Constantino. Eu optei por trazer tudo isso à baila novamente, porque... Eu posso ser chato de novo e dizer que... Não. Tudo é verdade até aqui, mas tem um detalhe que o Rodrigo Silva não está certo. É porque ele não disse que essas coisas efetivamente mudaram para fazer os romanos, para fazer os cristãos mudarem de posição, mas que em virtude de ser assim, os romanos passaram a fazer. Ele acabou de dizer que aquilo era a compleção da profecia de Daniel, porra. Não, sim, mas isso não precisa. Para isso, não precisa ser. Não precisa de fato que os cristãos não estivessem fazendo isso antes. Só precisa que, posteriormente. Ah! Caralho, meu irmão. Eu só tô dizendo que porque isso... Caralho, Miorin explain, cara, mas assim, o Miorin, você entende que, tipo, essa explicação que você deu aqui, ela não adicionou em absolutamente nada ao entendimento da questão que está sendo feita aqui. É porque o resto... Tipo, só tá querendo participar. Eu entendo, você é muito bonito. O Rodrigo Silva tá... Eu concordo que o Lancaster está certo em relação às outras questões. Eu só tô tentando ouvir as questões e ver se eu consigo extrair do discurso do Rodrigo Silva um certo nível de contiguidade em relação ao que o Lancaster está falando. Caralho, meu irmão, esse vídeo é destruindo o Rodrigo Silva. É destruindo o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, ele tá, tipo, estão passando a cara dele no tatame agora, tá entendendo? Então, e o Miorin tá aí, tipo, não, mas veja só como o tatame ficou arranhado. A cara do Rodrigo Silva é resistente, viu, meu irmão? A cara do Rodrigo Silva é resistente. Vai. Os humilhados serão exaltados. Vai, meu irmão. Cara, vamos fazer assim. A gente vai ver 2 minutos do vídeo. Aí a gente comenta. Tu tá agoniada, Emal? Tu tá agoniada? Não, eu não tô agoniada, não, porque eu tava ouvindo um negócio, sei lá, tentando raciocinar, e vocês ficam, tipo, gritando. Aí, fudeu, aí. Porra, aí a gente vai ter que esperar 50 minutos para 2 minutos de vídeo. Aí, ó. Eu acho que eu não consigo. Né? Vai! Eu acompanho. Tô achando que eu sou o Miorin. Vai! Vai fazer essa porra! Vai. No vídeo em questão, que ele se propõe a me responder, ele não toca em nenhum desses 7 pontos. Como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte, onde ele está, assim, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou. Não, ele não toca em 4 ou 5, ele toca em apenas 2. E já que o estudioso em questão alega prezar pelo debate acadêmico, estruturado, racional, e como todo debate dotado de tais predicados não pode deixar pontas soltas, questões não enfrentadas, eu julguei que não seria de bom tom esquecer esses temas aos quais ele não respondeu. Por isso, eu optei por trazê-los, para que não sejam olvidados. Ah, mas ele tem o direito de não responder. Sim, claro, tem. E eu tenho o direito de ressaltar. Ele não respondeu. Mas então, o que ele respondeu? Ele respondeu, em primeiro lugar, às críticas que fiz à sua exposição da visão de Constantino. E, em segundo lugar, ele tenta demonstrar algo que eu nego, ou seja, que Constantino promoveu um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. E por que ele foca nesses 2 pontos? Bom, além do fato de que, provavelmente, ele não soube nem como tocar nos outros 7 pontos que contestei, ele quis focar nessas 2 questões porque elas possibilitam, embasam a sua tese principal. E qual é? A de que o imperador Constantino não se converteu, que ele apenas simulou se converter e que ele fez uma simbiose, uma mistura entre paganismo e cristianismo e que, por consequência, todo o cristianismo posterior estaria manchado por este sincretismo. Bom, então, examinemos as 2 questões. A visão de Constantino, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a suposta falsidade da sua conversão com a alegada paganização do cristianismo que Constantino teria promovido. Bom, a visão de Constantino. Vejam o primeiro argumento elencado por ele. Quando ele fala, me desdenhando, que Constantino não viu a cruz no céu, ele está desmentindo uma própria pintura que está no Museu do Vaticano. Essa pintura aí que está no Museu do Vaticano foi pintada por Rafaelo, está lá no Museu do Vaticano, na Sala Constantino, que tem lá dentro do Museu do Vaticano, e você vê o momento em que Constantino contempla no céu a cruz, coisa que o professor desdenhou da minha fala e disse que era mentira. Meus amigos, isso soa quase como uma brincadeira. Isso é argumento válido num debate racional.
Isso não é nem argumento de autoridade, é falácia de autoridade. Será que eu preciso explicar a vocês? Será que eu preciso explicar que uma obra de arte feita entre os séculos XV e XVI, esteja onde ela estiver, não é fonte histórica para algo que se deu no século IV? Bom, sigamos. No vídeo original, que foi o objeto da minha contestação, ele diz o seguinte. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adorava o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. Constantino teria alegado que viu Jesus no sol. Escutem de novo. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol. É isso que eu contesto. Será que, nas fontes que falam da visão de Constantino, existe algum respaldo para se afirmar que o imperador viu Jesus no sol? São duas as fontes contemporâneas que falam da visão de Constantino, Lactâncio e Eusébio de Cesareia. Lactâncio foi o primeiro. Mas nós devemos nos fiar do que ele diz? Bom, Paul Allard, que é um célebre historiador dedicado ao estudo dos princípios do cristianismo, no seu Le Fin do paganismo, ele diz o seguinte: recordemos-nos de que Lactâncio não relata aqui, na visão, um dos boatos vagos que corriam o mundo sem que se pudesse saber a origem. Ele era próximo de Constantino. Chamado de Nicomédia para a Gália para criar o filho mais velho do príncipe, ele deve ter vivido na intimidade da família imperial. É verossímil que ele nos tenha transmitido uma narrativa que ouviu do próprio imperador ou de alguém do seu círculo. E o que diz Lactâncio? Ele narra, no seu De Mortibus Persecutorum, da morte dos perseguidores, capítulo 44, livro escrito em cerca de 316, ele diz o seguinte, 4 anos depois da visão de Constantino. Eclodiu então, entre Maxêncio e Constantino uma guerra civil. E ainda que o primeiro se mantivesse dentro de Roma, por ter levado em conta o oráculo de que haveria de perecer se passasse das portas da urbe, conduzia, não obstante, as operações militares por meio de idôneos comandantes. Maxêncio dispunha de mais forças, pois tanto recebera de Severo o exército que fora de seu pai, como recrutar havia pouco seu próprio, formado de mouros e getulos. Puseram-se em confronto, e os soldados de Maxêncio prevaleceram até que, por fim, recuperando o ânimo e dispondo-se a tudo, Constantino moveu todas as suas tropas para as imediações da urbe de Roma, acampando na região da ponte Milvia. Estava próximo o aniversário do reinado de Maxêncio, que recorria no 6º dia das calendas de novembro, quando se completavam os seus quinquenais. Foi orientado em sonho Constantino a gravar um sinal celeste de Deus nos escudos e assim marchar para o combate. Portanto, segundo Lactâncio, foi um sonho a convencer Constantino em um momento grave, uma batalha importante contra Maxêncio, a demandar o socorro de Cristo e a fazer um tipo de manifestação pública de cristianismo. Vejam, nesse momento o Lactâncio ainda não fala, não diz qual sinal celeste é esse. Ainda não. Bom, foi também da boca de Constantino que Eusébio de Cesareia recebeu, ele que foi bispo de Cesareia entre 313 e 339, recebeu ao menos uma das versões que ele nos dá do evento, porque ele narrou o episódio 2 vezes. Na sua história eclesiástica, Eusébio se contenta em dizer que Constantino venceu Maxêncio pelo socorro de Deus. Ele fala que, antes de começar a batalha, tendo em suas orações invocado como aliado o Deus do céu e seu verbo, o Salvador de todos, Jesus Cristo, avançou com todo o exército, prometendo aos romanos a recuperação da liberdade herdada de seus antepassados. Isso está no livro 9 da História Eclesiástica, capítulo 9. Essa foi a primeira vez que Eusébio escreveu sobre os fatos, de modo mais sucinto. Na segunda vez, quando da redação da Vita Constantini, a vida de Constantino, ele estava muito mais bem informado das circunstâncias. Ele conta, neste livro, entre os capítulos 25, 26, 27, do livro 1, que Constantino, algum tempo antes da batalha decisiva, da batalha da Ponte Milvia, ele estava inquieto e muito indeciso. Ele havia chegado à conclusão que os recursos humanos não bastavam quando se ia tentar uma sorte tão incerta, como era daquela batalha em questão. E ele chegou à conclusão de que não era má ideia se fortificar através do apoio divino. E Eusébio diz que ele se recordou, Constantino se recordou, de que todos os príncipes que ele havia conhecido, de todos, um só, gozou de prosperidade até o fim da vida, o seu pai, Constâncio. E Constâncio havia protegido os cristãos. E Constantino se lembrou também que aqueles imperadores e aqueles príncipes que perseguiram os cristãos tiveram todos um fim miserável. Portanto, ele já estava com a alma inclinada para o cristianismo, quando, ainda conforme Eusébio, Constantino pediu que Deus lhe desse um sinal visível que pudesse convencê-lo da sua proteção. Ouçamos agora Eusébio. Enquanto isso, implorava, e instava perseverante em seus rogos, e se lhe aparece um sinal divino de todo maravilhoso, no qual não seria fácil acreditar, se fosse talvez outra pessoa que o contasse. Mas foi o vitorioso imperador quem, muito tempo depois, quando formos honrados com seu conhecimento e tratamento, que nos comunicou, ratificando a notícia por juramento, a nós que estamos escrevendo essa história. Nas horas meridianas, disse Constantino, ele viu com os próprios olhos, no meio do céu, sobreposto ao sol, um símbolo em forma de cruz, feito a partir da luz, e a qual estava anexada uma inscrição que dizia, com isto vencerás, in hoc signo vinces. O espanto da visão tomou conta dele e de todo o exército que o acompanhava, e que era espectador do presságio. E disse Constantino que interiormente se perguntava, perplexo, o que poderia ser aquela aparição. Estava dominado pela reflexão, quando a noite o surpreendeu. Em sonho, viu Cristo, Filho de Deus, com o sinal que apareceu no céu, que lhe ordenou que, uma vez feito uma imitação do sinal observado no céu, o usasse como estandarte nas batalhas contra os inimigos. Levantando-se logo após o amanhecer, ele comunicou o arcano aos seus
amigos. Existe contradição entre Lactâncio e Eusébio apenas aparentemente. Lactâncio fala de um sonho, Eusébio fala da visão do céu e depois do sonho. Mas o que Constantino viu no céu? Eusébio diz que ele viu uma cruz. Mas será que com esta palavra, cruz, Eusébio não queria dizer outra coisa diferente da que nós chamaríamos cruz? Ah, mas isso é especulação. Especulação baseada no que o próprio Eusébio diz em seguida. Diz ele, no capítulo 32 do livro 1 da vida de Constantino. A seguir, depois de ter convocado os artesãos de ouro e de pedras preciosas, sentou-se entre eles e fez-lhes compreender a figura do sinal que mandou reproduzir no ouro e nas pedras preciosas. Numa ocasião, o próprio imperador, e isso por especial favor de Deus, deu-nos a honra de contemplá-lo com os nossos olhos. Foi feito da seguinte forma: uma longa haste revestida de ouro tinha um braço transversal posicionado em forma de cruz. Acima, repousava solidamente entrelaçada com pedras preciosas de ouro uma coroa, na qual duas letras, indicando o nome de Cristo, conotavam o símbolo da fórmula salvadora, através dos dois primeiros caracteres. Um Rho e um Ki. Mais tarde, o imperador passou a usá-lo no capacete. Do braço horizontal, que era atravessado pela haste, pendia suspenso um pano de categoria real, coberto com uma variada gama de pedras preciosas costuradas que emitiam raios de luz, todos bordados em ouro, e que ofereciam a quem via um espetáculo de beleza indescritível. Este pano, preso ao braço horizontal, tinha dimensões simétricas em comprimento e largura. O mastro perpendicular, que da base ganhava grande comprimento até o topo, abaixo do troféu da cruz, próximo às bordas de ouro, carregava a efígie dourada elevada ao peito do imperador e de seus filhos. O imperador usou continuamente esse sinal salvífico como salvaguarda contra qualquer poder hostil que se opusesse a ele, e ordenou que objetos semelhantes a ele fossem colocados na frente de seus exércitos. E voltemos a Lactâncio. Ele também faz uma descrição do símbolo que Constantino foi mandado a inscrever nas suas armas. Isso no capítulo 44 ainda do De Mortibus Persecutorum. Ele fez como lhe fora mandado. E tendo feito atravessar a letra Ki por uma perpendicular cuja extremidade superior se curva, marca nos escudos o monograma de Cristo. Munido com este sinal, o exército tomou armas. O inimigo avançou em direção a eles, sem contar com a presença do imperador, e cruzou a ponte. As linhas de batalha ficaram enfrentadas e luta-se, de ambos os lados, com os maiores esforços de bravura, sem que se notassem fugas de uma parte nem de outra. Isso, entre aspas, se não me engano, foi tirado do canto 10º da Eneida de Virgílio, acho que é referente à batalha na qual Turma matou Palante. Então, apesar de Eusébio falar cruz, o símbolo que ele descreve não é o que chamamos de cruz. Tanto ele quanto o Lactâncio, que são as únicas fontes contemporâneas do evento, as únicas, ao descrever o sinal que Constantino mandou inscrever em suas armas, descrevem a letra grega Ki, atravessada no meio por uma perpendicular, com a extremidade superior recurva, ou seja, por um Rho. Nada mais é do que a cruz monogramática de Cristo, e não este símbolo que nós chamamos ordinariamente cruz. Que é, na verdade, o que chamava-se lábaro. E a arqueologia demonstra que este símbolo que Constantino inscreveu nos seus escudos e estandartes era o lábaro. O estandarte constantiniano, ele está sem o tecido, representado sem o tecido, nesse sarcófago do século IV que se encontra no Museu do Vaticano. E é este o símbolo que se encontra numa imensidão de moedas de Constantino e dos seus sucessores. Nessa moeda, do próprio Constantino, nesta outra, do usurpador Magnêncio, nesta de Constantino II, filho de Constantino, e nesta outra, da imperatriz bizantina Pulquéria, já no século V, e numa forma mais simplificada, com o simples monograma sem a haste. Mas é possível que Constantino tenha de fato visto uma cruz no sentido que nós utilizamos corriqueiramente e mudado para outro símbolo? É possível, é pouco provável, considerando o seu caráter um tanto supersticioso, como nós veremos em seguida. Mas, ainda que isso seja admissível, isso aqui não é. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras. Me mostre um só cronista, um só historiador das origens, dizendo que Constantino alegou ver Jesus Cristo no sol. Isto é invenção. Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras. Bom, Mitra. Essa é a razão pela qual Rodrigo Silva diz que Constantino viu Jesus no sol. Porque ele quer te convencer que Constantino alegou isso. E que Jesus é o próprio Mitras. Jesus é o próprio Mitra. Rodrigo Silva disse isso no podcast que foi objeto do meu react. Ele disse que Constantino falou que Jesus é Mitra. E nesse último vídeo, essa live, agora de outubro de 2024, o arqueólogo sustenta que Constantino disse aos seus soldados que viu Mitra no sol e que aos cristãos falou que viu Cristo. Então, veja bem, o Constantino teve essa visão de uma cruz no céu. E ele falou com os soldados dele que ele tinha visto o Deus Sol. Mas, para outros, ele falou que tinha visto Cristo. Pois bem, qual é a fonte dessas duas afirmações? De qual cronista, cristão ou pagão, o Senhor tirou Constantino dizendo que Jesus é Mitra? E que ele vira o Deus Sol no céu. De onde o Senhor tirou essas duas afirmações? De Eusébio? Eu quero de saber. De Rufino, de Teodoreto, de Sosomé? Eu quero saber também. Porque essa galera fala pra caralho essas paradas aí, tá ligado? Tipo, mas aí a fonte é sempre assim, tirei do cu.
Águas de Lindóia. Complicado. Tô esperando o comentário do Miorim. Eu achei que o Miorim tava travado, meu irmão. Não, eu fiquei quieto, Você disse pra eu ficar quieto? Não. Não, Miorim, a gente Ô, fala, Miorim! Não, mas é porque- Todo mundo que esperando eu você vou- interromper. Não, o que eu vou discordar do Lancaster? Não tem muito o que discordar do Lancaster. Ou o Rodrigo Silva tá falando a verdade, ou o Rodrigo Silva tá mentindo. Ou seja, ou ele tem uma fonte para isso, ou ele não tem uma fonte para isso. Do ponto de vista do discurso, eu acho que dá para ter sido mais generoso com o Rodrigo Silva. Mas eu entendo que o Rodrigo Silva também não é um cara muito generoso com os católicos. Então eu entendo que isso acaba sendo difícil de ser feito na prática. Mas eu vi alguns momentos ali que o Rodrigo Silva ele é possível ter pelo menos duas interpretações possíveis do que ele está dizendo. E que o Lancaster escolheu a mais burra, no sentido que presumiu que ele estava sendo literal em alguns momentos em que ele não necessariamente está sendo literal. E que ele foi rígido com o Rodrigo Silva. É só isso. E assim, nesse ponto de vista, pode ser até que ele tenha razão. E que essa seja a visão que, por exemplo, pode ser que, de fato, o próprio Rodrigo Silva acredite que era, de fato, uma cruz e que ele diga que era, de fato, o Mistra e assim, diga que, de fato, todas essas coisas foram literalmente ditas e que aí seja uma simples questão de conferir a fonte e encontrar onde foi dita, onde as informações foram ditas. Pode ser que seja em sentido alegórico. Se for em sentido alegórico, a verdade, você não vai achar uma fala do Constantino dizendo eu sou de Cristo dizendo para Constantino, eu sou o Deus Sol da boca de Constantino. E que se a gente tomar esse sentido alegórico, talvez a discussão seja um pouco mais embaixo do que isso. Mas eu não quero, de forma alguma, pôr isso contra os dois, porque eu não conheço esse assunto. Eu sou um ignorante aqui. Eu estou ouvindo o discurso dos dois e estou tentando ser gentil com os dois. É só isso. Oh, que ele é gentil. Não Eu se achei deixa enganar. ótimo. Não, ele é que nem misto, não, misto de lagarto, não, ele é que nem albáfica de peixe. Não se deixa enganar por sua aparência gentil. Fica sendo gentil com os outros, que Tomás de Aquino fez uma suma contra Tuves. Vai! Fica nessa de ficar sendo gentil. Instituto Marlboro. Eu queria saber do Malbonaro se é verdade que nas manifestações do dia 8 de janeiro o presidente Jair Bolsonaro viu Jesus no sol. Você já leu a biografia? É o que, rapaz? Eu queria saber, Instituto Marlboro, se Jair Bolsonaro já recebeu algum sinal de Jesus no sol. Calma aí, o Gustavo Soares. Ô, Gustavo Soares, tá me dando range aí. Não pergunta pro Miorim sobre história que não sei dizer o A, por favor. Olha aí, não é o seu momento não, não é o seu momento não. Nem ele mandou live pix, nem história aqui, velho. Instituto Miorim. Instituto Isso é mal, Miorim. véio. Isso é mal, Gustavo. Vai levar um corretivo. Por favor, Instituto Marlboro. Malbonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro viu Jesus no sol ou não? Olha, rapaz, eu não tô aqui pra brincadeira, não. A gente acabou de passar por um processo eleitoral dificílimo. Nós perdemos grandes capitais no Brasil e você vem me perguntar o que Jair Messias Lorde Bolsonaro viu num dia 8 de janeiro. Eu sei o que ele viu. Ele viu lágrimas, ele viu tristeza, ele viu as pessoas sendo presas, rapaz. Fala de alguma coisa séria.
Aqui não é negócio. Eu deixo essas coisas para pastor. Você é pastor, por acaso? Não, não sou, não. Então, por que você está perguntando de negócio de Jesus? Eu não tenho opinião nada sobre coisa de Jesus. Tudo que eu sei é tudo que o Rodrigo Silva me diz, que acharam um pedaço de pau na arca lá em Israel, tem uma foto do pedaço de madeira. É isso que eu sei. É isso que eu vi que o Rodrigo Silva disse. E tem um muro lá também que o pessoal lamenta, que eu fui lá com os caminhoneiros do Brasil pra gente lamentar a derrota de Jair Messias Bolsonaro. É isso que eu sei. Agora, o que o Jair Messias viu no dia 8, o Jair Messias viu dor, viu sofrimento, e dizem que ele viu a visão do futuro sobre o Brasil, aonde o Brasil estava em chamas e Jesus Cristo pedindo a ajuda dele. É isso que eu sei. Foi isso que o Rodrigo Silva me disse no culto recentemente. Não falo mais nada sobre isso. Ó, temos alguns live pics aqui que eu tenho que passar. Matheus mandou R$30 e disse: Rasta, qual cigarro você fuma aí nos Estados Unidos? E aqui no Brasil, qual é melhor? Cara, eu normalmente não fumo cigarro no Brasil. Aqui, quando eu fumo ou Marlboro 27, que não existe aí, ou eu fumo esse aqui, que é o American Spirit azul, certo? Então aqui, ó, você tá vendo o American Spirit azul, ok? Isaac mandou R$30 e disse: boa noite a todos, mas principalmente ao Rasta, que como um sol poente, irradia sabedoria e beleza, tecendo em sua essência um poema de encantos, onde a inteligência dança com a luz, em harmonia celestial e resplendor divino. Já vi gente pior que o Rodrigo Silva, mas gente dizendo que Constantino fundou a igreja. Dizer que Constantino fundou a igreja é pior que dizer que Brian Johnson fundou esse de si. Ô, Instituto Marlboro, essa coisa de Constantino fundou a igreja, isso aí é propagado por quem por aí? Rodrigo Silva. Pior que não dá nem pra culpar Lutero por isso, né, velho? O pior é que não dá nem pra culpar Lutero. Coitado do Lutero.